Eu desejo a bênção do Senhor a você. Desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que tenhamos um sábado abençoado em nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, no Salmo, no capítulo 24. E nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Por favor, abra a sua Bíblia, pode acessar também no seu smartphone. Aqui é um texto poderoso da palavra de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O versículo 8 pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus estava morto, era sexta-feira. Os discípulos não conseguiram absorver bem o que tinha acontecido bem diante dos seus olhos. Aliás, Jesus era o centro das esperanças deles e eles não conseguiam entender como Jesus, com tanto poder, e eles tendo presenciado tantas coisas, como Jesus havia permitido tão passivamente ser morto e tão cruelmente. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira de muita dor. As imagens da morte de Cristo voltavam às suas mentes e eles pareciam querer acordar de um pesadelo, mas eles se entreolhavam e percebiam que não era um pesadelo, era real. Eles tinham presenciado a morte verdadeira do Filho de Deus. Eu imagino que aquela sexta-feira à noite eles passaram em branco, cochilando, até que o sol do sábado brilhou, e eles percebem que é um novo dia e que de fato Jesus estava morto, permanecia numa tumba guardada por guardas, também estavam ali vigias invisíveis, celestiais, anjos de Deus, mas Satanás também havia colocado ali anjos do mal para tentar manter a Jesus no reino da morte. Aquele sábado, apesar de ser um sábado festivo, foi um sábado muito triste, um sábado pesaroso, muito angustiante. E eles se entreolhavam e com muito medo, trancados aonde estavam, eles passaram aquele sábado até que veio a noite do sábado, que já era o primeiro dia, conforme a Bíblia, e no começar do raiar do primeiro dia, Deus o Pai dá uma ordem a um anjo poderoso, Gabriel, e diz: vai. E Gabriel, esse anjo poderoso de Deus, ele desce do céu à terra numa velocidade com tanto poder comunicado por Deus, que a terra começa a tremer. Aqueles anjos maus que rodeavam o túmulo de Cristo, eles fogem com medo, e aquele anjo chega, ele mesmo rola a pedra do túmulo de Cristo, e ele brada com voz de autoridade dada por Deus: Filho de Deus, teu Pai te chama. E Jesus Cristo, pela vida que havia nele mesmo, João 10, 17, o Espírito Santo também estava ali, Romanos 8, versículo 11, e o próprio Deus, o Pai, estava também presente ali, Gálatas 1, versículo 1, e a Trindade, eles agora estão juntos na ressurreição de Cristo. Jesus se levanta e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Jesus vence a morte. Os portais dos infernos são vencidos. O portais do inferno é vencido. A morte tão temida, ela é vencida pelo príncipe da vida. E Jesus se levanta como príncipe da vida, poderoso, vencedor, o grande Senhor poderoso e vencedor de batalhas. Os discípulos ainda estavam com medo, eles não haviam entendido a mensagem que Jesus havia dado para eles, de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. 2 deles estavam voltando para casa, para Emaús, e eles estavam conversando e falando, entristecidos, e não entendendo ainda o que havia acontecido, quando de repente alguém que para eles era um estranho se aproxima deles e começa a caminhar ao lado deles. E eles vão falando e o estranho diz assim: do que é que vocês falam?
E eles olham para o estranho e dizem assim: só você que não sabe o que houve aqui nesses últimos dias? Jesus, o Messias, foi morto. E Jesus agora, que ainda para eles era um estranho, caminhava lado a lado, começa a acalentar o coração deles. Começa a revelar para eles algumas profecias apontando o que aconteceria, e o coração deles começa a se encher de esperança, o coração deles começa a sentir algo especial, mas eles olhavam para o estranho e para eles era um estranho. Impressionante que algumas vezes Jesus está exatamente ao seu lado, falando com você, querendo se comunicar com você, mas os nossos olhos estão fechados, a gente não consegue ver. Jesus quer comunicar uma bênção, quer entregar a você carinho e amor, e às vezes nós estamos cegados por tanto medo e tanta angústia que não conseguimos ver que Jesus já está abençoando a sua vida. E eles vão andando até que eles chegam em casa. E eles olham bem nos olhos daquele que parecia ser um estranho e diz: entra, coma um pouco de pão. E Jesus diz que não, eu tenho que ir, mas eles insistem. E Jesus então entra na casa deles, se assenta à mesa, eles preparam o pão, colocam na mesa, e Jesus, quando vai abençoar aquele pão, Jesus ergue as suas mãos, e eles enxergam os sinais dos cravos. Os dois, na mesma hora, dizem assim: é o Senhor! E quando eles falam assim, eles bradam assim, Jesus desaparece de diante deles e o coração deles palpita mais forte. É o Senhor, Ele ressuscitou. A fome desapareceu, o cansaço desapareceu e agora eles largam tudo, eles saem de casa e eles voltam para Jerusalém. E eles voltam e eles vão rápido. Eles viajam à noite. Jesus, invisível aos seus olhos, os acompanhava, porque Jesus sempre está acompanhando os seus filhos. O trajeto era perigoso, mas Jesus estava guardando a vida deles como guarda também a sua vida. Não importa aonde você vá, aonde você esteja, ou mesmo num leito de hospital, Deus pode guardar a sua vida. Jesus guarda a sua vida. E agora eles chegam e eles vão aonde os apóstolos estavam e eles batem a porta. Os discípulos estão quietos porque estavam com medo. E eles batem, mas somos nós, podem abrir a porta. Os discípulos abriram a porta rapidamente. Eles entraram e eles agora contam as boas novas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, nós vimos, Ele falou com a gente. E os discípulos se entreolhavam, um misto de incredulidade entre eles. E enquanto eles estavam se entreolhando, sem mesmo abrir a porta, sem mesmo ninguém perceber, Jesus aparece diante dos discípulos, levanta as suas mãos e comunica para eles uma bênção especial. Diz: paz seja convosco. A primeira bênção que Deus quer oferecer a você nessa manhã é paz ao seu coração angustiado. Para você que está com medo, para você que está com dúvidas, para você que está ansioso, Jesus hoje levanta as suas mãos e diz: filho, paz seja com você. E os discípulos olhavam para Cristo, eles conheciam a voz de Cristo, eles viram os sinais dos cravos, mas eles estavam atônitos. Jesus disse: sou eu, podem vir aqui tocar, não é um fantasma. E eles ainda estavam com medo e Jesus diz: vocês têm alguma coisa para comer? Estou com fome. E Jesus come com eles. Tomé não estava ali. E Tomé, quando soube, não creu. Ele pensou assim: mas por que Jesus apareceu para eles e não apareceu para mim? Uma semana se passou, até que os discípulos estavam juntos outra vez. E Tomé estava ali. Tomé havia dito assim: eu só vou crer se tocar nas mãos e do lado dele. Só vou crer se puder ver. Assim como muitos querem ver alguma coisa para crer. Eles estavam juntos, Tomé estava ali, quando de repente Jesus novamente se coloca entre eles e diz: Tomé, pode tocar as minhas mãos. Tomé, pode tocar do meu lado. Pode tocar, porque assim como você está vendo e crendo, você está crendo. Mas bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem, que não viram, mas creram. Bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã.
O que você está esperando ver para crer que o Senhor é o Salvador da sua vida? Alguns têm tido muitas evidências ao longo de toda uma vida. Deus tem se mostrado a você, vez após vez, através da Bíblia, através de uma música, através de uma pregação, através de um vídeo. O que mais você precisa ver para entregar o seu coração a Cristo? Jesus está falando com você agora. Exatamente agora, você que está afastado de Deus há muitos anos. Não falta nada, tudo está acontecendo bem diante dos seus olhos. Entregue o seu coração a Cristo mais uma vez. Jesus está à beira do lago e os discípulos estão pescando. Jesus passou ali toda a noite. Os discípulos tentaram pescar e não apanharam nada. Até que no alvorecer do dia, Jesus, olhando para eles, pergunta assim: apanharam alguma coisa? E eles dizem: não apanhamos nada. E Jesus diz para eles assim: jogue a rede do lado direito do barco. Era o lado mais raso, mas era o lado que Jesus estava. E eles, pela fé, jogaram as redes, e quando puxaram, sentiram que muitos peixes estavam ali, porque esforços humanos precisam do poder de Deus para triunfar. A obra de Deus, Cristo estava ensinando para eles, os seus esforços sozinhos não são necessários, apesar das impossibilidades serem grandes, do lado parecer mais raso, apesar de precisar haver fé, é o lado que eu estou. E Jesus estava dizendo: eu estarei com vocês na obra de pescar homens. A obra de Deus vai triunfar, ainda que pareça, ainda que muitos esforços pareçam em vão. Eu estarei com vocês, eu lhes ajudarei, e vocês serão grandes pescadores, não de peixes, mas de homens. E eles largaram a rede, e eles vão até a praia. E quando chegam na praia, algo impressionante acontece. Jesus tinha preparado um café da manhã para eles. Havia pão e havia peixe, mas o peixe não era o peixe que havia vindo das redes. Jesus estava dizendo para eles: eu posso cuidar de prover para vocês o necessário. Meu irmão que está em casa com medo, meu irmão que está pensando assim: e agora o que eu faço? E o meu emprego, o dinheiro está acabando. Eu quero lhe dizer: Jesus pode prover o pão e o peixe para você sem nenhum dos seus esforços. É verdade que nós temos uma parte, mas Jesus pode prover e cuidar de você sempre, durante toda a sua vida. E eles comem ali, eles se alegram ali. Cristo estava aparecendo para eles, tentando reafirmar no coração deles a missão, tentando tirar a ideia de um Cristo que estava morto, mas agora um Cristo vivo, ressuscitado, poderoso. E agora eles estão no Monte das Oliveiras, aproximadamente 500 discípulos de Cristo. Alguns não tinham visto a Cristo ainda, e os apóstolos estavam ali passando de grupo em grupo, contando essas histórias, animando os crentes, e eles estavam ouvindo aquelas histórias impressionantes, até que de repente Jesus aparece entre estes crentes, aproximadamente 500 crentes. Jesus olha para eles e começa a se elevar do chão. E todos estão olhando para Cristo, e eles reconhecem a Cristo. Era Ele mesmo. E Jesus começa a falar e Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. E Jesus encerra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era o momento final, era o último encontro. Jesus falava de coisas importantes. Jesus estava dizendo: todo o poder está nas minhas mãos. Este mundo está nas minhas mãos. Este mundo não estará desgovernado, descontrolado. Eu continuarei ao leme. Vocês continuem avançando, preguem o evangelho, preguem a palavra, não desanimem, porque eu estarei com vocês até o final. Os discípulos olhando, Jesus ascendendo as nuvens, e eles sem palavras, estavam apenas olhando quando Cristo vai entrando nas nuvens, e Jesus, com suas últimas palavras já entre as nuvens, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Que últimas palavras confortadoras, que últimas palavras de esperança. Jesus está com você aí na sua casa. Jesus está com você aí no hospital. Jesus está com você aí dentro do seu carro. Jesus está com você agora no café da manhã. Jesus está com você. Você aparentemente está só, mas você não está só. Jesus está com você, está ao seu lado. Ele pode lhe ajudar. Eis que eu estou convosco todos os dias até o final. Você diz amém? Amém, glórias a Deus. Só que os discípulos estão na terra, só que nas nuvens dos céus havia um grupo de anjos, milhares de anjos esperando a Cristo, porque o Senhor da vida, o príncipe da vida, havia deixado os céus há muito tempo. E os anjos estavam com saudades do seu príncipe, de Jesus. Jesus agora estava voltando para os céus. E quando Jesus chega nas nuvens dos céus, um grupamento grandioso de anjos está ali. E eles começam a cantar, a louvar, a adorar o príncipe da vida, o Redentor. Ele havia vencido, Jesus agora estava voltando para o céu, e eles agora acompanham a Cristo numa comitiva rumo aos portais dos céus, do terceiro céu. E então agora eles vão com Cristo, e eles começam a cantar o que nós lemos no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. E lá nos portais eternos, lá também tinha um grupamento grandioso de anjos. E eles estavam também aguardando a Cristo. E eles começaram agora a bradar. Quem está vindo? Levantai, ó portas. Um grupo de anjos falava, levantai, ó portas. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. E o outro grupo de anjos dizia assim, quem é o Rei da Glória? Eles sabiam quem era o Rei da Glória, mas era um misto de exultação, de glorificação. E os outros anjos do lado de cá falavam assim, é o Senhor forte, poderoso, triunfador das batalhas. Ele é o Rei da Glória. E os anjos então, eles agora falavam de novo, levantem-se, ó portas, abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. E os outros anjos perguntavam de novo, quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, é esse Senhor que nós adoramos, é esse Senhor a quem nós rendemos louvor, é por Ele que nós estamos aqui. Ele é o Rei da Glória, forte, poderoso, vencedor da morte, vencedor do pecado, pode comunicar esse poder a você, meu irmão, minha irmã. E agora Jesus vai chegando nos céus, todo o céu estava preparado para receber o Rei da vida. Anjos, querubins, serafins, representantes de outros mundos. Os anjos estavam ali, uma festa estava preparada. Uma adoração inteira estava toda pronta para o Rei da vida. A coroa estava ali para coroar a Cristo. O manto de realeza também estava ali para ser colocado sobre Cristo. Jesus se apresenta diante de Deus o Pai e diz, Pai, o meu sacrifício está oferecido. Aqueles que me deste eu quero. E Deus o Pai diz, o seu sacrifício está aceito. Satanás está vencido para sempre. E há um louvor no céu que ecoa por todo o céu. E há aquela alegria. E quando a coroa já está vindo, aquela capa de rei já está vindo para ser colocada. Todos estão efusivos e contentes. Jesus ergue a sua mão e diz, ainda não. Ainda não. Cessaram-se os louvores. As vozes se silenciaram. Jesus estava dizendo, ainda não. Porque Jesus olhava aqui para a terra e ainda via que seus filhos estavam aqui e filhos ainda estão aqui. Jesus não poderia receber aquela coroação e aquelas homenagens porque Ele queria que eu e você também estivéssemos lá. Jesus sente a nossa falta, Jesus quer a sua presença nesse momento tão especial. Jesus não abre mão de você, meu irmão. Jesus não abre mão de você, minha irmã. Jesus está esperando algumas pessoas tomarem a sua decisão. Jesus está aguardando filhos que estão longe do lar voltarem. Jesus está aguardando pessoas que estão no vale da indecisão por anos. Pessoas que precisam tomar uma decisão hoje.
Alguns que são membros da igreja, mas precisam firmar os seus passos de uma vez por todas. Jesus não voltou ainda, porque está aguardando você. É você. Jesus está aguardando você, Cida, Cosme, Fernando, Marisa, Cláudia. Jesus quer você nessa coroação. A mesa já está preparada. Os céus já estão começando a entrar em festa, porque se aproxima o dia da volta de Cristo e a coroação final do Rei da vida. Será que você não precisa tomar uma decisão hoje, meu irmão, minha irmã? Será que não é por você que o Senhor ainda está aguardando para voltar a essa terra? Há um verso da Bíblia que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e todos recebam a vida eterna. Será que a mensagem de hoje não é só para você, João? Será que a mensagem de hoje não é só para você, Maria? Jesus venceu a morte. Jesus oferece a você hoje a salvação. A festa estava preparada, a coroação preparada, mas Jesus, ao olhar aqui para a terra, Ele sabe que tem filhos queridos que ainda precisam entregar o seu coração a Ele. Neste sábado, Jesus descansava, mas hoje Jesus está trabalhando ativamente por você. Ele está chamando você, Ele sente falta de você. Ele está esperando para que eu e você participemos dessa comitiva. Levantai, ó portas, as vossas entradas, e nós estaremos juntos, para que entre o Rei da Glória, mas também entre os redimidos, os salvos por Jesus. E você é um destes que Jesus espera. Tome a sua decisão. Entregue o seu coração a Cristo hoje. Jesus fala de muitas formas e quem sabe está falando no silêncio do seu quarto, com este vídeo, com esta transmissão, apenas para você. Seque as suas lágrimas, entregue o seu coração a Jesus. É tempo de alegria, porque o Salvador espera por você, está esperando por você, porque tem grande amor a você. Deus abençoe a você neste dia. Deus conforte o seu coração, lhe dê paz. Paz seja com você, porque Ele pode perdoar os seus pecados. Ele te recebe de braços abertos. Ele perdoa toda a transgressão. Eu mesmo, Isaías 43, 25, sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Que Deus de amor! Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é poderoso na sua vida, para guardar você, para lhe outorgar a salvação, e num dia desses, poderoso, para vir nas nuvens dos céus, para buscar você e a mim. Então iremos juntos com o Senhor, viver com eles, felizes para todo sempre. Nós vamos agora ter uma música, e nós vamos agora orar. A música vai no coração de alegria. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos falar para Ele da nossa vontade de estar nessa comitiva até o novo céu e a nova terra. Você pode inclinar a sua fronte onde você está. Você pode fechar os seus olhos. Se não puder, apenas abra o seu coração. E nós vamos falar com Deus. Nosso Deus, que mensagem de esperança. Jesus é o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. O Senhor vencedor de batalhas, que pode vencer as batalhas na nossa casa, no nosso lar, na relação marido e mulher, pai e filho. Pode, ó Deus, prover o necessário. Ele pode perdoar pecados. Ele é o autor da salvação. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele pode proteger a nossa vida contra um vírus, contra uma doença. Louvado seja o Senhor, o Rei da Glória, por seu poder, por seu triunfo, e mais ainda porque Ele quer compartilhar conosco a sua vitória.
para que nós façamos parte desse grande exército de salvos que viverão com Ele felizes para sempre. Abençoa aos nossos queridos irmãos, a este filho que está ouvindo, ó Deus, aqueles que precisam tomar uma decisão, que o Teu Espírito fale com eles poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Tua presença entre nós, vimos, Senhor, agradecer. E agora ao sairmos desse lugar, dá-nos tua graça e teu poder. Amém.